Você está ouvindo uma produção Podcasts Clio. Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Aqui é o Gustavo Nalva, estamos começando mais um Plantão Museando. Ai, minha guaida! Isso mesmo, Plantão Museando, para trazer para vocês as notícias atualizadas do nosso campo, o campo da museologia, campo dos museus, campo da cultura. E para compor essa bancada hoje comigo, eu chamo ela Juliana Gueiros. Alô, Brasil! Utilizando os meus restos de 10% de energia nesse final de ano, vim aqui falar com vocês, trazer informação, trazer notícia, trazer problemas também, né? Que vocês sabem que terminar o ano de boas é pra poucos. Então vamos que vamos, galera. Isso mesmo. E aproveitando já a fala da Ju e apresentar a nossa querida, linda e maravilhosa Marina Gouveia. Hello, Museanders! Quanto tempo! Que legal estar aqui no nosso plantão, cheio de informações, como disse a Ju, e andando polêmicas. Vamos lá. Muitas polêmicas. E vamos já começar com o nosso giro de notícias, falando o editorial aqui das nossas notícias. Vamos lá! É nóis na fita. Museu das Favelas abre ao público neste sábado no centro de São Paulo. Matéria do G1. É bomba! Museu Thyssen de Madrid recebe obras da Ucrânia para protegê-las das bombas. Notícia do 0 Hora. E não fez mais do que a sua obrigação. Eu sei que você ouviu a voz da sua mãe aí na sua cabeça, mas enfim. É verdade. Portugal promete devolver obras de arte e outros tesouros a ex-colônias aqui da Carta Capital. Quem é vivo sempre aparece. Museu do Seridó inaugura exposição presencial. Matéria direto do Museu Seridó. E são essas notícias que vamos tratar aqui hoje. E já não vamos perder mais tempo. É plantão é rapidinho. Então já vamos para a primeira notícia. Museu das Favelas abre ao público nesse sábado em São Paulo, no centro de São Paulo, por Rafael Ihara, no dia 25/11, no G1. Equipamento idealizado em parceria da Central Única das Favelas, a CUFA, está localizado no Palácio dos Campos Elíseos, na região central de São Paulo. As visitas são gratuitas. O tão esperado Museu das Favelas, o projeto do governo do estado, em parceria com a Central Única das Favelas, a CUFA, de novo, abre as portas ao público nesse sábado, dia 26 de novembro, no Palácio dos Campos Elíseos, com o edifício tombado localizado na região central. É um espaço que representa poder, imponência, prestígio e, na minha opinião, é isso que a favela é, destacou Celso Ataíde, fundador da CUFA. A inauguração do espaço conta com uma exposição e uma programação cultural e educativa no final de semana da abertura, apresentada pelo Instituto Sul América. As visitas são gratuitas, mas será possível agendar um tour mediado pelo museu. O horário de funcionamento é das 9 às 5 horas da tarde. Bom, gente, vocês ficaram sabendo dessa inauguração aí do museu? Eu fiquei sabendo de muito tempo antes que ia inaugurar. Claro, quem não ficou sabendo foi o bafafá da museologia paulistana. Pois é, galera, eu tava sabendo também, ansiosa para conhecer o espaço polêmico. Eu acho que a gente sabia que ia rolar faz um tempo, muito porque a gente conversou com gente que tá incluída aí no processo, né? O próprio João, mandar beijo pra João, pra ele aparecer aí no nosso episódio qualquer dia, né? Passou aqui na frente, dá um oi que a gente tá aqui pra conversar com você. Com o João, e também tem uma galera, né, que a gente conversa que tá incluída nesse projeto. E por que é polêmico, gente? Vamos falar com os museanders. Muito polêmico, né? Primeiro que é um museu das favelas, num local que já foi sede do governo do estado de São Paulo.
né, ali na década de 20, 30, né, então a casa que era do governador agora hoje é Museu das Favelas, e isso é um poder, é igual o Celso Ataíde falou aqui na reportagem, né, a fala dele, é um espaço que representa poder, imponência, prestígio, e, na minha opinião, é isso que a favela é. E, gente, eu estive no museu, né, nesse sábado, que ele teve, na verdade, quando a gente fala de abertura de museu, costuma ser dois dias diferentes, né, tem a abertura pra galerinha, que eu costumo falar abertura pra galerinha, que é gente que participou do projeto, gente que é político, essas coisas, que é a galerinha que vai num dia antes da abertura oficial, né, que foi na sexta-feira, lá tava até o Dória lá, mas nem sei porquê. Mas imagina o Dória na inauguração do Museu das Favelas. É no mínimo risível, né? É pra dar umas boas risadas. Mas também tinha muita gente legal, tinha tinha conhecidos nossos, né? Eu fiquei com inveja. Logo na sexta-feira lá, eu, todo trabalhadinho no computador, no meu serviço, fui no meu horário de café, né? O alô RH da minha empresa, no meu horário de café, fui ver o Instagram e tava muitas pessoas lá que eu conheço. Mandar um beijo pra toda essa galera aí. Você que tava lá e tem eu no Instagram, é pra você esse beijo. E eu fui no sábado, que é a abertura ao público, né? E teve muita gente deslumbrada com a ocupação do espaço, né? Tem uma sala só pra falar sobre os bailes, né? Que eu achei... Depois eu posto uma foto aqui que eu tirei lá, que é o Baile de Preta, que eles colocaram um neon lá e ficou muito, muito topzera. E eu gostei muito do jeito que eles ocuparam as salas, assim, porque a gente tem sempre essa discussão do patrimônio tombado, né? Então tem toda essa questão da gente mexer em ambientes que são tombados. Então como é que ocupar esses espaços, né? E eles ocuparam de maneira muito interessante, porque no que eles foram para produzir paredes, eles usaram compensado, sabe? Eles não mexeram nas paredes do prédio e usaram grafite. E tem uma sala lá que é só de projeções, e as projeções que projetam tanto pichação, né? Que é um tipo de grafite, né? Pichação, tem também vídeos das pessoas cantando rap, funk, samba também. Eu achei muito legal que eles tentam essa sala das projeções tenta te encaixar como se você estivesse dentro de uma sala no meio de uma favela, porque tem as janelas da sala e tem projetores que jogam uma imagem bem na janela e eles fazem imagem da janela que a gente teria tipo aqui em Goianás mesmo, sabe? Eles projetam a rua pra te dar essa ambientação. Eu achei muito legal. E eu achei incrível como ocuparam o espaço. Assim, é uma exposição pequena, né? Tá na abertura do museu, mas tem muito potencial. Eu gosto muito da subversão que o Celso dá até no próprio, né? No que ele fala na notícia, né? Que há um espaço de poder e pra ele poder é o que as favelas têm, né? E é legal a gente falar da CUFA, né? Que é a Central Única das Favelas, que tem o Celso e também dos anos, acho que 80, né? Com o MV Bill. Eles fizeram essa parceria aí e hoje estão lá. É uma ONG que atende a mais de 26 estados, assim. É uma das ONGs mais interessantes quanto à reafirmação de identidade periférica, né? Das favelas mesmo. E quanto a essa subversão, eu acho muito também interessante como é um processo de ocupação, né? Assim, do espaço, que corrobora muito com a ideia de museu, de ecomuseu, né? Que a gente tem até essa questão da gente ter o espaço do museu ocupado por quem realmente pela sociedade e fazendo coisas para e com a sociedade, né? Eu li que também, né, na notícia falar que tem cursos, tem várias coisas para se ter esse caráter realmente criativo dentro do museu, e eu acho isso muito importante. Outra coisa que eu acho interessante sobre este museu é a gente lembrar do Mário Chagas, porque a gente tem um museu de favela lá no Rio de Janeiro, que olha que doideira, né? É um museu acho que é um museu de um ecomuseu / museu de território, né? Se alguém quiser, inclusive, vir aqui conversar mais com a gente sobre ecomuseus, museus de territórios, etc. A gente até tem episódio, inclusive Mário Chagas, se você quiser aí, que eu sei que você tá ouvindo, se você quiser vir aqui conversar com a gente sobre isso, seria interessante demais falar sobre esse projeto, que é a ocupação da própria, né, dos próprios espaços periféricos como museu, né? Essa subversão também de que você
porque a própria história, a história do Rio de Janeiro é contada, o acervo, de fato, do Museu de Favela, Museu de Favelas são as pessoas e o espaço, né? E eu acho que, eu não sei se deu pra entender, mas assim, no Museu das Favelas de São Paulo, a gente tem a favela dentro do museu. E no Museu de Favelas do Rio de Janeiro, na verdade, se musealiza o próprio território da periferia, o próprio território das favelas, né? São espaços, as pessoas e todas as memórias que percorrem as ruas desses locais. São espaços de ocupações diferentes, né? Lá no museu aqui de São Paulo, há um prédio histórico que representa o poder, né, do governo do estado de São Paulo. Ele é ocupado pela favela, né? Lá ele já tá num outro tipo de ocupação. E também eu lembro de comentários assim entre amigos, né, sobre por que fazer um museu da favela no meio do centro de São Paulo, naquele prédio de casarão antigo, sendo que a gente tem poucos centros culturais, a gente tem poucos equipamentos de cultura nas periferias de São Paulo, né? Tipo, em Guaianazes mesmo, o museu mais perto da minha casa é o museu do Parque Ecológico do Tietê, tá? Mais ou menos ali uns 10 quilômetros, por aí, sabe? O museu mais perto da minha casa, assim. Então, eu lembro que teve essa conversa, né? Por que fazer lá e não? Mas, e também tem o contraponto, né? De fazer lá e chamar a atenção, de fazer a reafirmação dessa ocupação, né? É interessante. O pessoal do Museu da Favela venha falar com a gente. Talvez seja um hack de dentro, assim, um jeito de hackear por dentro do sistema, não sei, é realmente um processo de subversão, mas é interessante, muito bem lembrado, Gu, da gente reafirmar que existem culturas periféricas e dentro das favelas e que elas estão acontecendo e que existem espaços de cultura dentro das periferias, existem construções coletivas de memória, né? O Acervo da Laje é um próprio exemplo disso, existem vários outros espaços e que a gente tem que também voltar a olhar a isso. Acho interessante para os museanders, caso queiram visitar, saber onde é, né? É na Avenida Rio Branco, tá? No Campos Elíseos e fica aberto de terça a domingo, das 9 às 6. E eu queria saber, é de grátis, Hugo? É de grátis. É de gratuito. Eu Então, pelo menos não paguei nada. Dá pra reservar online, tá, gente? Sem entrar nos links, eu acho que é no Simpla. É no Simpla. E é só você pegar o ingressinho com o seu nome, chegou lá na recepção, você falar o seu nome e o nome dos seus convidados, assim, que eles nem precisa mostrar QR Code, nada, sabe? Só falar o nome que ela busca lá na lista. E eu só quero fazer um adendo aqui sobre representatividade. Gente, vamos tentar falar com o Museu das Favelas aí, mas eu achei muito legal a questão de representatividade, que a equipe, pelo menos o que eu observei da equipe do Museu das Favelas, muito diversa. Diversidade, assim, desde PCB, nossa, eu ia falar PCB. Ai, PCBs, PCDs. Desde PCB. E nem se fala PCD também. No caso, não, é pessoal com deficiência. Mas assim, pode ser que tenha pessoas com deficiência no PCD também. A gente não sabe. Conheço, inclusive. Conheço pessoas. E é isso. Não, opa, peraí. Abin, não conheço ninguém do PCB, tá bom, Abin? E é isso, gente. O pessoal do Museu da Favela vem falar com a gente aqui. Mari, quer comentar alguma coisa? Sim, eu quero muito conversar com eles, porque numa breve conversa que eu tive com eles, né, eles estiveram encontrei com eles no Museu da Bolsa mesmo, eles foram lá dar uma olhada na constituição da exposição lá do Museu da Bolsa. E também encontrei com eles no último Encontro Paulista de Museus que teve recentemente. E nessa breve conversa eu gostaria de trocar uma ideia sobre como eles estão constituindo e construindo o museu, porque é mais comum, né, os profissionais de museu já se inserirem em museus que já estão construídos ou tem boa parte do processo lá já constituído. E quando você começa um museu quase do zero, né? Como é que você constrói todos os processos, o que faz sentido, o que não faz sentido para um museu, como construir um plano museológico desse tipo de museu, sabe? Sim, quem que tá escolhendo o que tá lá dentro, exatamente, como é que tá sendo escolhido. Exatamente. E também, recentemente, os educadores do Museu das Favelas, eles entraram para a REND São Paulo, e é uma articulação muito importante, né, ter eles por lá. Então,
também queria entender como que tá sendo a formação dessa equipe, sabe? De toda a equipe, né? Como que tá sendo criada a identidade desse museu. Não a identidade do marketing do museu, né? Mas a identidade que é composta pelo perfil das pessoas que estão lá, né? Como é que essas pessoas estão montando tudo isso. Eu tô bem curiosa para conversar com eles sobre isso, sabe? Diante de todas essas polêmicas, como eles se sentem lá dentro, sabe? Quem visita. Quem visita, exatamente. Como é que o público tá lidando com isso, o entorno, como é que tá sendo essa relação, entende? Porque ali embaixo ali perto da, acho que é a Avenida Rude ali, tem a favela do Moinho. Tipo, o Museu das Favelas tá do lado do Moinho, entendeu? E como é que vai ser isso, sabe? Como é que vai ser? Não sei se tem alguma outra comunidade por aqui, mas essa é a mais famosa aqui do centro, né? E tá no meio da Cracolândia também. Exato. Como é que vai ser a relação desse museu com o entorno, sabe? Então eu tô bem curiosa pra saber. Enfim, a ver. E só voltando um pouquinho na sua fala, Mari, como começar um museu do zero em um espaço que teoricamente não tem nada a ver com o espaço, com o que você propõe, né? Porque, tipo, vou fazer um museu histórico pedagógico da cidade de Pindamonhangabinha do Oeste. Pelo menos eu pego um casarão histórico, sabe? Vou fazer o museu casa de alguém, fazer o museu casa Mário de Andrade. Pega a casa do Mário de Andrade, sabe? A subversão. Acho que além de subversão, Ju, não sei, vou chamar de desafio, mas não sei se essa é a melhor palavra, mas tipo, essa ressignificação desse espaço aí, dessa memória, sabe? Sim. É real, assim, é interessante pensar nisso. Eu lembro muito do caso do Museu da Energia aqui de São Paulo. Ele era um casarão da família Santos Dumont. Depois, durante um tempo, ele foi ocupado, ele foi uma ocupação residencial, né? E aí teve esse processo aí de reintegração de posse, tô resumindo muito, tá? Reintegração de posse para então abrigar o Museu da Energia. E aí, durante muito tempo, eles tiveram uma resistência do entorno, porque, né, as pessoas foram tiradas de lá pro museu poder ser iniciado ali, né? Não sei se é o caso da história do imóvel, né? Do Museu das Favelas, mas há que se conquistar o entorno, sabe? Sim, sim. Mas lá no Museu da Energia eu vi um grande processo de reocupação, de uma certa forma, com os projetos e tal, que até a Luciana, que era na época, né, a diretora. Sim. E aí a gente viu, assim, os projetos. Eu acho que é um correr atrás. A museologia, eu cheguei à conclusão que é um eterno correr atrás do prejuízo, assim. Vamos aí. Não, mas porque são muitos anos de tudo que é de ruim e a gente tem que montar em tudo que é de bom. Então, assim, e tem então que lidar com uns questionamentos. BO, que é isso aí, tipo, como é que o Museu das Favelas tá num casarão histórico? E aí você vai convencer a galera de que jeito? Quando eu digo conquistar, é nesse sentido de conquista, de um flerte Se aproximar, mesmo. né? Aproximação, isso mesmo. Conectar, sabe? Criar essas relações, ressignificar as coisas. Então, eu tô bem interessada. E isso vai vindo conforme a maturidade da instituição vai vindo também, sabe? Maturidade da equipe, dos processos todos, das construções de conhecimento. E isso só acontece com o tempo e com a galera, né? Coletivamente. Sim, vem o Museu da Favela, venham o Museu da Favela, venham. Venham. E é isso, essa é a deixa para nossa próxima notícia. Nossa próxima notícia, Gustavo. Vamos lá. Essa notícia aqui, ela não é tão legal assim, não é uma novidade, né, de abertura. Na verdade, ela é um pouco triste. É o seguinte, então, sabemos sobre a guerra lá que tá rolando entre Rússia e Ucrânia, né? E a Ucrânia, preocupada, né, com, enfim, seu patrimônio que está sendo perdido aí durante esse processo de bombardeio, fez um acordo com uma instituição de Madrid, o Thyssen, e foram enviadas 70 obras ucranianas que raramente foram vistas, até expostas, até mesmo na Ucrânia, foram mandadas para lá, para Madrid. Elas vão ficar lá por um tempo
tempo e depois vão itinerar para a Alemanha, né? Eu estava pesquisando aqui, são 70 obras, e a exposição chama No Olho do Furacão, Vanguarda da Ucrânia, entre 1900 e 1930. E o presidente deles, né, o Zelensky, ele diz que, enfim, basicamente, né, estão tentando destruir esse patrimônio da Ucrânia, né, porque, enfim, quando a gente tem uma guerra, há também que, não há, né, mas acontece, né, de haver a guerra simbólica, né, então a destruição dos símbolos, as destruições culturais, né, e aí numa tentativa de mostrar o que a Ucrânia tem de diverso e de cultural, isso na fala do presidente deles, ele tá mandando essas obras aí para itinerar pela Europa, e isso simboliza para ele uma aproximação entre Ucrânia e Europa. Então, assim, a gente já consegue ver aí uma motivação, uma tentativa, né, de estreitamento político da Ucrânia em relação à Europa, que é um dos principais motivos dessa guerra, né? A Rússia não gostou muito dessa aproximação aí, né? Putin ficou putinho. Ai, eu precisava fazer essa piada. Me desculpa. Poxa vida. Enfim, e aí eu fico muito interessada nesse uso político das obras. Enfim, a Thali dizendo na matéria que essas obras não estavam expostas, elas foram raramente expostas na Ucrânia e agora elas foram enviadas para a Europa, são peças raras. Ele está usando arte, patrimônio, cultura como moeda política, né? Eu tô achando interessante isso. E aí ele traz aqui, a matéria traz aqui um recorte do que contém essa exposição, né? E aí diz que é uma seleção que vai da arte figurativa ao realismo socialista, passando pelo cubismo e pelo construtivismo. E os artistas famosos são, vamos lá, hein? Oleksandr Bohomazov, famosíssimo, Vasil Yermilov e Anatol Petrinsky. Vocês não estão vendo, mas a tela da mata toda babada aqui da onde. Qualquer coisa, a mulher do Google fala pela Obrigada, Mari. pode ser. E detalhe, olha que fofoca, isso aqui é fofoca. Essas obras foram tiradas lá de Kiev durante um bombardeio. E aí a equipe de monitoramento, existe um movimento chamado Museums for Ukraine, para tentar salvar o patrimônio, enfim, versões aí, peças dos bens patrimoniais da Ucrânia. Tem esse movimento. E aí a coordenadora, né, a que tá à frente desse movimento, ela estava 10 minutos monitorando a trajetória dessa logística, né, que estava transportando as 70 obras da Ucrânia para a Espanha. O que mais? É claro. Sim. Isso aí, pra mim, o jogo político tá claro. Termine aí, Má, que eu já falo. Deixa eu ver. Tem uma fala aqui muito interessante, sobre patrimônio e guerra. E eu acho esse assunto, pessoalmente, né? Eu sou fofo, eu sou Zé Povinho. E aí, vou contar um caos. Muito bom. Qualquer espaço é espaço para causas de Maria. Cabe vinheta do Causos da Marina? Cabe vinheta. Causos da Marina. Causos da Marina. Causos da Marina. Eu pude, graças a Dilmãe, fazer um intercâmbio, estudar algumas disciplinas de museologia, do curso de museologia lá na Finlândia, ou seja, ao lado da Rússia. E eles também têm questões de território com a Rússia, né? A Finlândia já foi da Rússia, já foi da Suécia e depois conseguiu aí a sua independência. E aí, o caso nesse intercâmbio que eu pude fazer, eu tinha uma matéria que era sobre patrimônio em tempos de guerra, porque, né, a Europa tem história muito próxima com a guerra. Aqui, talvez essa disciplina não faria sentido, né? Eu já comentei aqui, eu acho, em algum episódio, que talvez faria sentido a gente pensar mais em desastre natural, assim, ou coisa do tipo, né? A gente já até tentou correr atrás de alguém para falar dessa pauta. É verdade. Enfim, e aí, a Zé Povinhagem, a fofoca a Unesco, ela indica, isso eu aprendi
nessa matéria, tá? Não sou eu falando. A Unesco, né, depois, enfim, criada depois no contexto do pós-guerra, né, indica ali onde os bombardeios não deveriam acontecer, justamente para não se perder o patrimônio durante as guerras, né? No entanto, de acordo com fofocas aí do tráfico de obras de arte, itens históricos, arqueológicos e por aí vai, são durante os períodos de guerra que esse tráfico mais lucra, porque as pessoas, obviamente, estão focadas em proteger suas vidas. Então, o patrimônio fica vulnerável, mais vulnerável, né? E aí tem gente, enfim, os colecionadores de plantão aí, talvez até pessoas por trás de grandes museus que conseguem lucrar sumindo com essas obras, ou então pegando elas para expor em outro lugar e não devolve mais, entende? Então, o que tem por trás dessa notícia não é tão somente um acordo político do presidente tentando se aproximar da Europa, mas será que não é dá aí uns quadrinhos para eu te ajudar, sabe? Isso aí já eu especulando, porque ainda assim, a obra de arte é um bem que vale dinheiro, tipo, Moeda vale de troca. muito, moeda de troca, vale muito dinheiro, sabe? Ainda mais obras raras como essa que estão falando aqui na notícia. Obviamente, ali o discurso oficial está dizendo que é em prol da preservação do patrimônio artístico da Ucrânia, porque eles estão em guerra. Eu não duvido que essa seja, né, uma das motivações. Mas... Olha, ninguém faz... Olha, eu não acredito no meio do ser humano mais. Exatamente. Que é bonito, que eu vou conservar porque é bonito, que não sei o quê. Olha, poucas pessoas fazem museologia por amor como nós. E olha aqui, Ju, tá dizendo assim, ó, que essa iniciativa, né, Museums for Ukraine, reúne museus, curadores e fundações, tipo X, várias e X, para dar visibilidade à arte ucraniana durante a invasão russa, sabe? Amigo, a gente quer que a guerra pare, sabe? Eu acho que a prioridade é essa, obviamente, os patrimônios têm a sua importância, mas quem dá sentido a tudo isso são as pessoas, não é mesmo? Então, o ideal é que essa guerra parasse, que as artes lá da Ucrânia, os patrimônios, tudo pudesse ficar intacto e bonitinho ali, né? Só que não, faz parte também tem alguém lucrando, com certeza, com isso, e também tem a questão da dominação simbólica cultural ali, né? Da Rússia impactando na identidade cultural dos ucranianos, né? Sim. Eu fico imaginando o Putin, velho, porque ele nunca quis que a Ucrânia tivesse nada que ver com a OTAN, né? Nada que ver com essa galera. Uhum. Aí do nada não, né? A partir da questão da guerra mesmo, a partir dos bombardeios e tudo, tem essa jogadinha aí, então vamos se juntar e ser migues. E aí colocar, né? E aí ter essa questão da tela dos patrimônios e tal. Eu acho que é meio... Putin deve estar com medo também, porque ele entende que é um poder simbólico muito importante, né? Mas eu acho que você alugou um apartamento de 2 quartos agora na minha cabeça, Mari, com esse negócio aí. Porque será que não é isso? Realmente é algo para se pensar. Talvez não seja só um jogo político de fortalecimento bélico, fortalecimento político, fortalecimento simbólico, assim, dessa junção de Ucrânia e Madrid, essa galera. Talvez seja um pouquinho mais do que isso. Uhum. Olha, tem que acabar o quê, Gu? Vai isso tudo acabar? Me diga. Tem que acabar o capitalismo. O capitalismo. E detalhe, gente, na Segunda Guerra, o que sumiu de obra de arte, gente, o que foi, assim, real, sumiu de sumir. Apagaram como chama? Os registros, sabe, de processual, assim, da onde a obra veio, pra onde a obra foi, sabe? Uhum. Sim. O poder da informação, né? E a informação que é base, suporte para muita memória, que é justamente isso que, se destruída, acaba
né, fragilizando os espaços, assim, os países e tudo mais. Então, realmente, assim, vamos pensar pelo lado bom também, de que grande parte do que se tem como registro histórico aí, a partir desses suportes aí, que são essas obras de arte, vão estar guardadas de alguma forma. Então, de um jeito ou de outro, meio capenga, de um jeito que talvez não é o ideal, mas também, enfim, algo está sendo feito, né? Mas isso não é o suficiente. Exato. É polêmico, é realmente polêmico. Assim, Polêmicos. Dá para ser perdido ou envia para fora sem uma perspectiva de volta ou, enfim, como moeda de troca. Mas é isso, é realmente polêmica esse assunto. E a Rússia, ela é bem experiente nesse assunto, assim, né? Eu só queria comentar que uma das coisas que me fazem gostar do modernismo é porque os nazistas eram contra o movimento modernista e também fizeram aquele museu da degeneração, que seria legal a gente fazer uma pauta sobre eles. Museu da degeneração? Da arte degenerada, desculpa. Da arte degenerada. Da arte degenerada. Que era cubismo, modernismo, assim, eles fizeram um museu do que é errado. Da arte eu acordando depois da balada. Arte maluca. Arte ninguém quer ver. E eu só queria fazer um comentário aqui sobre essa parte política, rapidinho, que é interessante a gente usar a questão do nacionalismo, né? Tem essa questão que a gente vem acompanhando desde o começo da guerra sobre o nacionalismo ucraniano, né? A gente tem que lembrar que a Ucrânia, ela, assim, como Estado nacional, como a Ucrânia, como a gente conhece hoje, vai surgir ali no período soviético, né? Que antes disso ela fazia parte do território imperial russo. Depois vai ter lá uma coisa que eu gosto sempre de lembrar e deixa o pessoal, ou algumas pessoas bravas comigo, é que quem vai delimitar o que é a Ucrânia hoje vai ser a autodeterminação dos povos, né, liderada pelo Lenin. Então, a Ucrânia fazia parte o território ucraniano fazia parte do Império Russo, depois vai fazer parte da União Soviética, aí a Ucrânia livre, né, independente que a gente conhece hoje, vai surgir nos anos 90 com, né, a queda da União Soviética em 91. Então, é interessante a gente ver o Volodymyr, né, o Vladimir Zelensky falando sobre a arte ucraniana, porque se a gente for pensar no contexto histórico ali, o que é a arte ucraniana, né? Porque antes era Império Russo, depois União Soviética, né? O realismo soviético já fala o nome, né? Então, fazia tudo parte de um país. Então, olha como que a gente utiliza da arte para reafirmar nacionalismo, né? E também para tratar de questões políticas. Então, acho que como ele fala, para onde que ele manda? Ele não manda para a China, ele não manda para os Estados Unidos, ele não manda, sei lá, algum outro país em outro mundo, em outro lugar. Ele manda para a Europa, da onde ele tá tentando se aproximar, da onde ele tá tentando entrar na questão do euro, né? Ele tenta reafirmar essa história, essa nacionalidade ucraniana como uma nacionalidade não asiática, né? Que aí entra a questão também do orientalismo, né? Ele tenta se afastar do Oriente para se aproximar do Ocidente. Tem toda uma questão política aqui que é interessante a gente analisar também. Muito cabeçudo essa notícia. Sim, quem quiser conversar sobre isso, galera, estamos aqui também. Manda um zip drop e a gente faz. Eu achei bem profunda essa matéria, assim, parece que é uma coisa boa, né? Uma coisa esperançosa, mas na real, sei lá, acho até que o Putin pode se sentir provocado nesse sentido, sabe? E ficar ainda mais putinho. Ai, meu Deus. Sabe o que é interessante? Porque um é Vladimir Putin e outro é Volodymyr Zelensky, né? Só que os dois a única coisa que muda é a pronúncia do russo pro ucraniano, porque os russos chamam o Zelensky de Vladimir Zelensky e os ucranianos chamam o Putin de Volodymyr Putin. É o sotaquinho. É a única diferença da pronúncia das línguas, né? Sim. Os dois são Vladimir, né? Usando também as línguas. É isso aí. Perfeito, pessoal. E aí, depois dessa notícia não tão legal, meio polêmica, a gente vai para uma mais polêmica ainda. Mas é mais legal essa, hein?
Ora, pois, Portugal, então, promete devolver, né, as obras de arte e outros tesouros a ex-colônias. Foi pro Sérgio Lira que escreveu esse babado no dia 25/11, na Carta Capital, né? Foi? Carta Capital. Aí tem um trechinho bom, que assim, para desgosto e ira dos eleitores do Chega, que é esse partido, né, ultradireitista liberal, só coisa, o chorume, a curva do rio, e das viúvas, né, da ditadura salazarista e dos portugueses saudosos dos tempos áureos das navegações do Ministério da Cultura do país. O ministro, desculpa, da Cultura do país, Pedro Adão e Silva. Olha que interessante, o e Silva. Ora, eu sempre fico, quando eu vejo o português com o sobrenome Silva, eu falo, porra, eu fico puta, sabe? Eu falo tipo assim, gente, enfim. Promete durante sua gestão tratar de devoluções das ex-colônias de obras de arte, bens culturais, objetos de culto e até restos mortais ou ossadas retiradas das comunidades originais durante séculos de dominação. Então, este moço, Pedro Adão e Silva, que é da família que colonizou metade do Brasil, provavelmente, que cedeu, quer dizer, mano, né? Deu o sobrenome pra metade das pessoas aqui, metade dos escravizados. Enfim, agora ele quer retornar as coisas pra nós. Olha que legal. Eu, inclusive. Eu acho que muito interessante a gente pensar nisso, né, pessoal? O que vocês acharam? Eu tô assim, um gostinho semi-doce na boca. O que vocês acham? É complicado, né? Porque, como a notícia já fala, o Chega, pra quem não sabe, é tipo uma mistura de PSL com o PL, sabe? É como se fosse o partido do Bolsonaro lá em Portugal. Atualmente, o Portugal é governado por um partido de esquerda, assim, na parte do executivo é de um presidente de esquerda, né? Tipo, esquerda naquelas, né? Tipo, Lulinha. E só que o parlamento, ele tá muito mais representado pelo pessoal mais conservador, né, em Portugal. Então, é bem complicado, mas, assim, lembrando para todos os nossos ouvintes, todas as nossas ouvintes, que a gente disponibiliza os links das reportagens originais que a gente tá lendo aqui na descrição do episódio. Então, se você quiser ler a reportagem completa, clica lá e vê, né? É interessante que ele comenta aqui na reportagem sobre os casos que já vêm acontecendo, né? Lembra que a gente falou, eu acho que em outros momentos de museus britânicos, museus alemães, que já estavam nesse processo de devolver objetos de suas colônias, ex-colônias africanas, né? Devolver para os países aqui, os atuais países da África, né? Que são ex-colônias deles. E parece que Portugal tá, não sei, tipo assim, me parece uma iniciativa meio tá feio, né? Eu acho melhor a gente fazer também. Então me parece muito uma iniciativa, tipo assim, tipo, beleza, a gente agradece tudo, mas eu não tô falando de uma maneira pejorativa, tô muito pejorativa, né? Mas tipo, Maria vai com as outras, assim, tipo, Portugal, né? Tá indo Portugal, quem não sabe, copia mesmo. Quem entende esse meme, lembrar desse meme, por favor, também mande aqui. Mas, não, assim, enfim. O vocabulário dessa notícia tá muito interessante, porque aqui tá dizendo que o governo atual, ele está consciente e ciente da, entre aspas, onda revisionista. É uma trend. Eles vão fazer um hashtag. É uma trend, exato. E aí vão, enfim. Total, parece que o argumento aí do Maria vai com as outras colou mesmo. Sim. Ô, gente, mas deixa eu falar um negócio, eu fiquei preocupado com uma parte que fala assim, ó, que ele falou, Adão e Silva afirmou que o processo será tratado com descrição. Aí, abre aspas, a forma eficaz para tratar esse tema é com reflexão e alguma reserva. A pior forma de tratar este tema é criar um debate político polarizado. Não contem comigo para isso. É preciso um trabalho que envolva os museus e a academia de uma inventariação mais fina. E posso garantir que este trabalho será feito. Não sei. Pra mim, parece que ele vai devolver só o que ele quiser. Parece que ele fala, tipo assim, então, sabe aquele outro meme, abafa? Tipo assim, deixa abaixo, assim, então a gente vai fazer aqui com a academia, porque a gente sabe que não é nada excludente a academia, não é mesmo? Os museus também europeus são, nossa, pouquíssimos tradicionais, então, tipo assim, quais museus, quais faculdades, isso não vai chegar, isso não vai ser em caráter popular, assim, tipo, vai ser um bagulho. Eu fiquei um pouco preocupada também, eu acho que é uma coisa que a gente precisa prestar atenção, viu, gente? Porque... ele até comenta aqui, né,
notícia que nos Estados Unidos, os Estados Unidos devolveu algumas obras. Isso que, em teoria, né, os Estados Unidos não colonizou ninguém, né? Ele vai tratar depois do imperialismo, né? Em teoria, né, gente? A gente tem que lembrar que Panamá, né, tem outros países aí que são nem colônias, nem parte dos Estados Unidos, é mó limbo. Mas aqui, ó, em setembro a Justiça dos Estados Unidos ordenou o envio ao Egito 16 tesouros avaliados em 4 milhões de euros, cerca de 25 milhões de reais. 5 dos artefatos pertenciam, entre aspas, ao Museu Metropolitano de Arte. Os museus franceses comprometeram a fazer o mesmo, né? Teve aquela onda também de devolver artigos pro Egito, né? Principalmente porque tem o nosso novo Museu do Cairo lá. A gente também já comentou aqui no Plantão Museando, e é interessante, né? Gente, não se fala em auditoria, não se fala em consulta pública, não se fala em nada, tipo, não se dá uma lista do que eles pretendem devolver. Exato. É um pronunciamento, tipo, tem umas paradas aqui que vocês não sabem o que é, provavelmente eu também não sei, tá ali, a gente vai escolher, o que a gente vai menos sentir falta e o que mais vai ficar ruim se a gente não devolver, né? Basicamente. Sim. E pelo que eu me lembre, foi uma política no caso do Egito, né? Até essa reportagem dá esses exemplos, né, dos Estados Unidos, Egito e tal, mas que eu me lembre, o ministro lá de Arqueologia e Turismo, não sei o quê, famosão lá, também controverso, o país começou a se reestruturar internamente depois de um longo período de várias questões internas, né, políticas e guerras internas ali, tanto que o grande museu egípcio e outros 2 museus ali, enfim, até um projeto de reconstrução do centro ali do Cairo, que vai, onde vão estar esses museus novos, é um projeto de reestruturação e ressignificação desse passado egípcio, né? E aí, esse ministro aí, esse cara, eu esqueci o nome dele, de antiguidades aí, arqueologia, não sei o quê, ele pediu obras de volta, ele pediu coisas, né? Então ele falou, devolvam, foi uma política egípcia de repatriação, de pedir de volta. Agora, quando você vê país falando, tá aqui, tô te devolvendo de livre e espontânea vontade, aí você desconfia, até porque você vai ver museu vazio, né? Tem uns museus lá que só tem coisa de outro país, caceta. Como é que vai fazer? O Museu de Londres tem coisa que é da Escócia, que é tipo ali do lado, sabe? E gente, não é deles. quando é que o povo vai entender que obra não é tapué pra você pegar e nunca mais devolver, velho? E fica um exemplo aqui, ó. Ano 2020, ano da pandemia, a gente tava rolando uma exposição aí nos CCBBs do Brasil, né? Nos Centros Culturais Banco do Brasil, que era a exposição do Egito. E essa exposição do Egito era uma exposição, né? As peças eram emprestadas de um museu, do Museu de Turim, se não me engano, que é um museu italiano. Né? Não veio do Egito, tipo, veio do Egito, mas quem mandou pra cá foram os italianos. E bicho. Não pode pegar a travessa bonita da sua mãe e usar. É simples. Poxa. Olha esse pedaço aqui também da reportagem falando sobre Portugal, né? Ainda sobre a onda revisionista que ele estava falando ali, ó. O revisionismo histórico provoca, no entanto, um peculiar incômodo em Portugal, país pequeno que busca nas glórias do passado um caminho de afirmação no mundo moderno. Mesmo as mentes mais progressistas têm dificuldade de se desvencilhar do orgulho colonial. Gente, é real isso. Os caras têm orgulho de tipo, pelo que eu ouvi, né, das minhas andanças por aí, há uma polêmica assim. Na época das expedições ali de Portugal, né, colonizando a galera toda, meio que o assunto era, como assim o Portugal, país pequeno, pessoas analfabetas, pessoas, tipo, país pobre, fedorentas conseguiram chegar em tudo quanto é lugar desse mundo e vingar a colônia deles lá, entendeu? Então, eles têm esse orgulho aí imbricado aí na cabeça deles e de fato, tipo, é de desconfiar uma política de devolução de peças, e é bem como o Gu falou, eu não sei o que é isso aqui, tá aqui desde 1500, vou devolver pra você. Não, pode. Tava guardada aqui, ó, não tô usando não. Passar um veja, eu devolvo.
E galera, meus amiguinhos brasileiros aqui, nós não vamos se animar muito com essa notícia não, porque a gente tem que lembrar que o Portugal foi o primeiro império mundial, né? Tipo, tem colônia na África, tem colônia na Ásia, né? Tem colônia até no Japão. Então, vai saber pra quem eles vão devolver, o que eles vão escolher pra devolver, né? Nosso ouro que é bom não vai, né? Tô esperando até hoje, meus ourinhos. Mas é isso, vamos ficar de olho, gente. Vamos ficar de olho e ver o que dá pra gente fazer, né? Como, no caso, atuantes e personagens dessa história toda. Total. E olha a última parte aqui da coisa. Vou ler. Essa aqui, gente, não dá. É muito bolsominion. Ó. Parte dos portugueses, ao serem confrontados com o assunto, recorrem à tese de que são histórias do passado e lá devem permanecer. Tipo, deixa abaixo. Não mexe nisso aí, não. O melhor seria esquecer e olhar para o futuro. Outros relacionam o debate à invasão de imigrantes e a uma tentativa de destruição da identidade nacional tramada por comunistas, globalistas e estrangeiros. É nós mesmo, é nós. É nós, tá falando da gente. Eu queria ter Principalmente integrantes das ex-colônias. Esse pessoal quer pegar o que é deles. Eles estão causando. Querem pegar de volta o que é deles. Não Pelo pode. menos a gente é cheiroso. A insatisfação não raro se mistura à xenofobia, ao racismo e tem sido explorada com certa eficiência pelos extremistas aí do partido do Chega. Partido cuja principal promessa é devolver aos compatriotas o orgulho imperial. Gente, os monarquistas aqui do Brasil vai falar, não é pra devolver nada, não. Não Pois devolve. pode deixar lá. Não quero de volta. Não, e o grande argumento também dessa galera é tipo assim, mas nós estivemos aí, então faz parte da nossa história, né? Faz com sotaque de português. Ora, pois, nós estivemos aí, então faz parte da nossa história. Então, os episódios também são nossos. Muito obrigada. Não, foi um português meio carioca, eu adorei isso. Peguei desprevenida. É isso, gente. Lembrar aquela. Eu não sei. Eu uso como lenda porque eu não sei se é verdade, né? Mas o construtor da pirâmide de vidro lá do Louvre, que ele falou, né? Vou fazer a pirâmide de vidro aqui no Louvre, que a única coisa que os franceses não levaram do Egito foi as pirâmides, né? De resto. Se não é verdade, é uma boa anedota. Uma anedota triste que a gente ri mais chora. Mas é isso. Ai, é isso. Ju, puxa a próxima notícia. E agora, uma última notícia, mas a gente vai fechar com uma coisa boa, tá? Que a gente já problematizou demais, já muita caraminha lá nas cabeças. Vamos agora com notícia boa. Diga lá, Gu, qual que é a notícia? Notícia muito boa, ótima aqui, é diretamente do Instagram do Museu do Seridó. Vocês conhecem, a gente já tem programa aqui com a Vanessa, a gente tem 2 programas com o pessoal do Museu do Seridó, inclusive Vanessa Espinosa, que é da Clio, lá tem 2 podcasts lindos, maravilhosos, Resenha Relâmpago e Ficha da Luta, ouçam lá, e era pra ela estar aqui hoje, mas ela está dodóizinha, então melhoras Vanessa, beijo, e então vou comentar a notícia que era pra ela comentar aqui, ó. Com o tema Devoções do Seridó, a tragédia como milagre. A ação acontece entre os dias 21 de novembro e 15 de dezembro de 2022. A proposta expográfica foi contemplada pelo edital do projeto Aldeia Sesc, e tem parceria com o Musearte Produções e da QO Produtora. Cada visitante poderá participar indo de forma livre nos horários e dias disponibilizados. Grupos até de 20 pessoas poderão marcar suas visitas com mediações. Do dia 21 ao dia 30 de novembro de 2022 estará no Salão Nobre da antiga prefeitura de Caicó. Ou seja, acho que, né, tipo, a gente tá gravando dia 29 aqui, então provavelmente quando sair não vai estar mais lá no salão. Então vai estar aqui, ó, do dia 1º ao dia 15 de dezembro de 2022, vai estar nos séries da UFRN, né, séries UFRN, quem é de Caicó deve conhecer, né, quem estiver passando por Caicó, entra aqui no link que vai estar lá certinho pra vocês verem, aqui na descrição, e os horários são das 8 às 11h30, aí depois almoço e volta das 2 às 5h30 de segunda a sexta nos respectivos locais, né? Eu acho muito legal essa pegada de interior, né? De o museu fecha pro almoço. Olha, eu tava querendo. Total. É Importante falar, Caicó, né? O museu é no Rio Grande do Norte, tá, gente? Isso. Né? É meio longe, mas que se você for aí do Rio Grande do Norte, vá, tire fotos, marque museando, que a gente vai repostar, viu? E por que a gente comentou essa notícia aqui na abertura de uma exposição? Porque o museu
do Seridó, ele está fechado fisicamente ele está fechado há pelo menos 10 anos. E essa é a primeira exposição presencial, primeira exposição física, né, do Museu do Seridó desde que ele fechou. Então é um momento muito emocionante, né? Inclusive, vocês vão ouvir agora um áudio da Vanessa comentando sobre essa abertura da exposição física, tá bom? Vou colocar aqui agora. Então, galera, a exposição do Museu do Seridó foi, assim, um negócio histórico e meio que uma casualidade, assim, né? Tava eu lá como gestora num conselho de cultura, né? Estavam formando o conselho de cultura, fazendo regimento e tal, e eu fui chamada, né, para comparecer. E aí tinha a produtora cultural do Sesc que me lembrou, né, do edital e disse que a gente poderia participar tendo alguma produtora que se responsabilizasse pela parte financeira, que era algo que a gente nunca podia entrar porque somos universidade. E a partir desse convite, um projeto chama Aldeia Sesc, a gente fez o projeto, submeteu e fomos contemplados, né? E com esse cachê foi que a gente conseguiu organizar toda a exposição. O tema macro sempre tem sido aí devoções do Seridó, tentando trazer aí quais são as devoções da região, né? Já que é uma característica fundamental do Seridó, sua relação com o transcendental. E aí, esse ano, pegamos uma pesquisa, na verdade várias pesquisas, mas que tem ali um colega professor que coordena, publica e orienta, que é o professor Lorival Andrade Júnior, e ele, com mais 2 orientandos de mestrado, que estavam dentro da temática dos milagreiros e milagreiras do Seridó, pensando nesse catolicismo não oficial, tinham aí um arsenal muito importante para a gente transformar num discurso expográfico. Então começamos a fazer um roteiro de cidades possíveis no Seridó para a gente ir atrás de registros fotográficos, tentando pegar inclusive o dia, né, que normalmente estava relacionado a alguma tragédia, esses milagreiros, né, o dia dessa morte, o dia dessa situação, vamos dizer assim, traumática, né, que gera essa relação também com o transcendental, e começamos um roteiro, passamos por 4 cidades e aí com o apoio da universidade conseguimos motorista e tal, e fomos a essas cidades fotografar tanto os espaços como também gravar com pessoas devotas. Então a exposição só foi possível por conta dessa união, dessas forças, desse interesse, né, da gente transformar a pesquisa científica em uma forma de divulgação para a comunidade a partir do museu. Esse foi o nosso foco. E transformar num presencial foi um aprendizado gigante. Porque, vejam, a gente nunca, pelo menos a minha gestão, que começou em meados de 2019, né, um dia desse, se a gente considerar uma pandemia no meio, né, então a gente nunca tinha tido essa experiência, o educativo nunca tinha tido essa experiência, sempre estávamos mediando as situações pelo virtual, como muita gente já conhece o Museu do Seridó por conta dessas práticas, né, então foi uma adaptação gigante, sabe, temos que ter a versão para impressão, temos que ter um folder, a gente fez o folder digital, porque não tínhamos recursos de fazer muitos folders para as pessoas levarem, mas toda essa coisa de você pensar os layouts para o impresso, fazer para gráfica, né, as versões para gráfica, a curadoria, não é uma curadoria, a gente tudo trabalha muito experimental, assim, né, a gente não tem curadores de museus, assim, então sempre tem uma pegada muito artesanal, experimental nesses processos do Museu do Seridó, que é muito bom, porque a universidade é isso, né, é ensino, pesquisa e extensão. Então, na parte aí do ensino, acho que foi uma aprendizagem para toda a curadoria. Então, a gente dizia, olha, gente, para a exposição precisamos botar menos, não precisa ser uma linguagem tão científica, vamos adaptando. A mesma coisa o educativo, né? Conversou com a educadora museal da nossa rede de museus, né? Nós temos aqui 3 museus na UFRN, e aí uma das educadoras deu um apoio
muito bom, assim, para ajudá-los a pensar a mediação com crianças, com adultos, né? A não mediação, né? Quando você só quer tirar, a pessoa só aciona quando quer tirar alguma dúvida. Então, todo esse processo e também essa coisa do material, assim, é muito interessante, porque, vejam, a gente pensar, talvez até o mais difícil, né, para quem está acostumado com a presencialidade, o virtual já estava meio que, a gente já está meio que acostumado a fazer um roteiro no site. E pensar esse roteiro de visita, né, esse discurso foi também um desafio, porque, claro, o recurso é muito pequeno, e a gente não tem uma base muito grande, né, de bases mesmo, né, como paredes que a gente monta, né, para fazer a exposição, nem nada disso. Então foi tudo, sim, muito cenográfico, muito pensado, assim, com essa fusão, né, da arte que também traz o sentimento, né, com a narrativa que a gente escolheu. Então ficou no final um negócio muito bacana. Vamos ter a exposição virtual a partir do dia 15 de dezembro, que vocês vão poder dar uma olhada nela um pouco mais de conteúdo, né, porque não é presencial, a gente vai ter lá outros conteúdos. E fica o convite, já que nem todo mundo pode ir ao Museu do Seridó ainda. A gente foi acolhido, né, pelo Salão Nobre da antiga prefeitura da cidade e pela própria universidade. Então ficamos 15 dias nesse Salão Nobre e do dia 2 ao dia 15 vamos ficar lá na Universidade Federal mesmo de Caicó, uma sala que nos foi disponibilizada. Então, já que se vocês não puderem ir, já fica aí o convite para fazerem a visitação no www.museudoseridó.ufrn.br. Tá lá nosso site bem bonitinho e todas as exposições também para você ver. Aí, bom, vocês ouviram aí, a gente aqui no passado, no dia 29, a gente não ouviu, né, então não sabemos o que a Vanessa falou. Espero que ela tenha falado tudo bem da gente. Mandado beijos, tudo, né, então a gente faz nossos pequenos comentários aqui. Gente, é muito interessante, né, eles usaram um espaço público, assim, da prefeitura e da própria faculdade, né, o Museu Seridó, ele é da UFRN, e pra poder continuar essa exposição, né, tipo, eles literalmente estão fechados fisicamente, mas as atividades continuam, principalmente a atividade da exposição, né? O que vocês acham disso? Eu acho legal que o Seridó ele sempre tá ativo desde a pandemia, sim, eles sempre foram muito ativos, sempre fizeram coisas no Instagram, coisas online, então eu acho que deve ser um gosto deve ser muito gostoso, assim, pra galera voltar realmente. Claro que a gente voltou a usar máscara, voltando a um monte de coisa, a gente acabou dando um passinho pra trás, né, dentro do que a gente tem como Covid, ou até 10 anos, foi bem antes da Covid, né, apesar de parecer que fazem 74 anos que a gente tá em época de Covid, mas 10 anos fazem um tempo, e eu acho que são várias superações, né, os próprios 10 anos, mais os 10 anos, mais os 74 anos de Covid que a gente viveu nesses últimos quase 3 anos, né, então, eu queria estar lá, se alguém quiser realmente ir, Museander, a gente abre um Catarse aqui, se vocês quiserem, né, ajudar a gente aí, a gente vai. Se o FRN quiser pagar nossa passagem, né, porque, ó, o Lulinha tá voltando, o Mac cortou agora, mas vai, né, 2023, tomara que o negócio já esteja melhor, né? Estamos aqui, prontinhos pra fazer vários stories, mas assim, é isso, desejar todo o sucesso e que mais exposições virão, isso com certeza. O museu não é um prédio, não precisa de um prédio. A museologia não precisa de um prédio pra existir. E nem um museu. É isso, galera. Fica com essa reflexão aí pra vocês, pra encerrar o rolê. Isso. A gente tem um programa aqui que a gente apresentou pra vocês, né? A gente gravou junto com o pessoal do Museu do Seridó, que eles fizeram uma exposição virtual, linda, maravilhosa. Tem um programa aí, procurem, vai estar no link, vai ter na descrição um link. E é isso, gente. É só sucesso, desejamos tudo maravilhoso pro Museu do Seridó, nosso primeiro parceiro aqui, o primeiro museu que fala, quero gravar com vocês, foram, acho que o episódio 4 da Museano, sabe? Quando tudo era mato, eles estavam aqui. Tudo era mato, eles estavam aqui. E é isso. Bom, é isso, gente. Acabamos nossas notícias aqui. Queríamos comentar mais outras coisas aqui. Tava pra gente comentar também sobre aquelas manifestações do pessoal jogando tinta nos quadros e colando a mão com o Super Bond.
Isso aí ficou faltando, hein? Ficou Vamos faltando. vamos lançar um EP sobre isso? Bora lançar? Vamos. Eu acho que vale um EP. O que você acha, Mari? Vale um EP? Pode ser, pode ser. Eu queria comentar também rapidamente, assim, como foi o Encontro Paulista de Museus. Pode comentar. Notícia bônus! Notícia bônus! Notícia bônus! Tadã! Não é nem notícia, né? Só um relatinho aqui, aproveitando o espaço. No início aqui de novembro, a gente teve o Encontro Paulista de Museus, que depois de um tempão foi presencial no auditório do Museu do Ipiranga, do Museu Paulista. Foi o primeiro evento nesse novo museu, no auditório novo do museu. Então foi bem emocionante, assim. Foi um evento híbrido, né? Então teve convidados presenciais e virtuais. E assim, as mesas que eu participei do primeiro dia foram sensacionais, assim, porque já começou a primeira mesa com ninguém menos Marília Bônus, falando sobre a definição de museu, a nova, né? Que, enfim, a gente entrevistou Marília, entrevistamos Bruno, e eles começaram falando disso, né? E o tema foi sobre o título, né, dessa primeira mesa foi a nova definição de museus do ICOM e a contribuição latino-americana. E aí teve a participação também do professor querido Camilo Vasconcelos, né, do MAI e do PPGMUS, a Marília, maravilhosa. Teve também a participação do William Rosas, ele é lá da Colômbia, falando sobre a contribuição latino-américa na elaboração dessa nova definição de museu, né? Foi muito incrível ver essas pessoas falando presencialmente sobre esse processo, sabe? E sobre a importância da nossa presença na construção toda, né? Só contando para vocês, eles fizeram como se fosse um trocadilho, assim, não é a nova definição que contribui na América Latina, e sim a América Latina que constrói a nova definição, basicamente isso, né? Jogamos como nunca, perdemos como sempre. Enfim, e a segunda mesa, gente, foi sobre 50 anos depois da mesa de Santiago. E o título é 50 anos após a mesa de Santiago do Chile. Ausências, aprendizados e devires, desculpa. E aí, o lance quem participou dessa mesa. Exatamente. Yara Matos, a grandiosa Maria de Lourdes Parreiras Horta, que é a moça lá que fez a braba. A braba. Essa que, enfim, pioneira da educação patrimonial aqui. E, eu não sei falar francês, mas é o Hugues Varin-Bohan, também participou. Não sei, ele tá muito... Nosso... O Daddy... Varin-Bohan participou. Ele fala um português muito bonitinho e participou virtualmente, obviamente, né? Amiga, você sabe se tem gravado tudo isso aí? Olha, eu acho se não tem, provavelmente terá, porque os vídeos, o Encontro Paulista de Museus costuma disponibilizar. Não sei quando. Deve ter no CISEM, sabe? No canal do CISEM. Deve ter por lá. Teve online também, teve presencial, mas você podia se inscrever online também. Isso, então, por isso que só que como eu consegui só participar de nenhum, aí eu vou ter que ver. Mas eu acho que todos foram gravados, né? Transmitidos. Eu tô vendo aqui tá no YouTube do Cisen mesmo, aqui, isso, ó. Isso. Tem um de 3 horas aqui com a Inês Gouveia, inclusive. Tem também. Então ela vai foi lá no segundo dia. Eu coloco o link na descrição. Fica a dica aí, galera. Foi um evento muito legal. Foi muito legal poder ver esses, tipo assim, as referências pra gente, pelo menos aqui em São Paulo, essas pessoas são muito referência, muito. E poder ver elas contando a construção do campo da museologia, né, principalmente nessa segunda mesa, né? Porque elas se formaram no campo durante as questões lá da ditadura, então elas só foram entrar em contato com o conteúdo da mesa de
Santiago trocentos anos depois, que ficou lá engavetado, e elas contando como foi isso, sabe? Elas estavam lá, tipo, eu só tinha lido sobre isso. E eu tava no mesmo lugar que essas pessoas falando como foi, sabe? Então foi muito poderoso poder participar desse evento, numa retomada, na inauguração, né, no processo, né, de inauguração do Museu Paulista, que também é um museu queridíssimo para mim, pelo menos. Então foi um evento muito potente, assim, sabe? De reencontrar os colegas que fazia 300 mil anos que você não via. Você nem lembrava como é que era um evento, que você olha e fala, nossa, olha a pessoa tal, olha o fulano, olha o ciclano. E aí você vai reencontrando pessoas e, enfim, colegas de profissão, né? E aprendendo e retomando contato, reaprendendo a viver presencialmente, sabe? E várias figurinhas daqui da museu também lá, né? algumas capas de episódio. Capa de episódio. Tinha várias lá. Tinha a Inês Gouveia, a Marília. Que mais que tava lá? Deixa eu pensar. É que eu fui só no primeiro dia, né? Mas é isso. Uma galera. Tinha eu. De você. Que foi capa de episódio também. Inclusive, foi assim que ela adentrou ao Vale do Museu. Ao Vale Museano. É isso. Então é isso, pessoal. Fica aí a minha dica. Se vocês puderem ver os vídeos desse encontro paulista de museus, foi muito legal mesmo. Isso aí. Então vejam. Quando tiver de novo, provavelmente ano que vem vai ter de novo, né? Então, ano que vem aí, se quem tiver interessado, segue a página do Cisen lá no Instagram. A gente vai também deixar o link. Eu vou deixar link de tudo aqui na descrição. Vai ser a maior descrição do museu. É isso, gente. Muito obrigado por acompanhar aqui o episódio de hoje. Agora um recadinho pra vocês. Nós, da Museando, estamos saindo de férias. Eu não sei o que veio essa música na cabeça, parece que a gente chegou assim no final do ano, é real, é oficial. Uhum. Eu lembrei das férias do Mr. Bean. Isso. Queria férias em Cannes? Nossa. Acapulco, cadê essas passagens? Cadê? É isso. Então, gente, vocês que nos acompanharam ao longo desse ano, vocês que nos conheceram esse ano, nós só temos a agradecer a sua audiência. Muito obrigado pela companhia, tá? Não é um adeus, a gente volta assim no finalzinho de janeiro. A gente vai ver as datas certinhas que dá pra todo mundo voltar aqui. A gente publica no nosso Instagram, mas sigam a gente no @Museu do Clio, tá? Beleza? E lá a gente vai informar certinho pra vocês quando que a gente volta nossas atividades, né? Lembrando que no dia 17 de dezembro, um dia antes da final da Copa do Mundo, vamos ter nosso sorteio do livro lá, no livro Museologia. E vocês que ainda não participaram, podem ir lá no nosso Instagram, no mesmo Instagram que a gente colocar aqui, vou colocar na descrição também. Pra vocês irem lá comentar, comenta, né? Marca dois amiguinhos, curte a publicação e segue a gente pra vocês participarem do sorteio, tá bom? No dia 17 a gente vai ter o nosso sorteio. E é isso, a gente marca quando que a gente volta nossas atividades. Mas esse foi o último programa do ano. Mas a gente volta, gente. Calma. Não chora. A gente volta. Vai ser ótimo. A gente vai voltar com novas pautas. A gente já vai aqui organizadinho pra vocês. Mas se vocês tiverem, sempre bom lembrar que se vocês tiverem alguma dica, alguma coisa, querem gravar com a gente, igual já aconteceu, né? O pessoal mandar mensagem pra gente gravar, vamos, que a gente se organiza, grava e a gente faz, tá bom? Não se esqueça de comer muito panetone, muito chocotone, mais uma vez, ouvir Então é Natal da Simone on repeat, tá bom? Todas as versões, a instrumental, a ela, a em pagode, eu quero em todas que você tiver, tá bom? Estourar o champanhe e aproveitar, né, gente? Porque esse ano não foi nada fácil. A gente aqui, quem acompanha a gente desde o começo, sabe que passamos por poucas e boas, assim, dá pra ver na nossa voz, muitas vezes, que a gente tá cansado, estafado, não aguenta mais nada. Mas eu acho que a gente encerra esse ano aí com uma vitória muito significativa pra cultura. A gente encerra aí com ares de esperança. E eu quero que os museanders aqui que acompanham a gente, que estão aí construindo a museologia junto, né, tenham esse ar aí de renovação, que a gente volta também com novidades. Não esquece que não se coloca uva passa em farofa, em arroz, nada. Só no panetone. Eu acho que isso é a minha principal, tá? Minha principal questão aqui. Cuidado que nós temos muitos ouvintes cariocas e inclusive os nossos ouvintes cariocas provavelmente colocam uva passa no hot dog. E olha lá. Eu adoro uva passa na farofa.
farofa e no arroz. Olha, gente. Olha, Marina. Eu Um adoro. racha no elenco. Acabou. Clima Acabou, galera. tenso entre os brothers. Essa festa virou um velório. Gente, é um saborzinho, assim, eu faço em casa até, eu sei fazer, fica maravilhoso no arroz. Nossa senhora, eu adoro. É Eu acho um isso. crime. Posso dar o meu recadinho de férias, fim de ano também? Pode, Eu à me inspirei. vontade. Eu achei lindo a Ju falando, e nossa, realmente a questão da uva passa divide a gente, e a gente passou por um processo de divisão muito grande. Temos aí uma esperança para ver se as coisas podem ser diferentes, né? Não digo isso num sentido iludida, né? Num sentido, como fala, ingênuo, né? Mas num sentido um pouco mais democrático, um pouco menos lazarento. Então, espero que a gente possa continuar construindo e reconstruir o nosso campo, né? Recuperar o que precisa ser recuperado, renovar o que precisa ser renovado. Isso para a área da cultura no geral, né? Com essa nova perspectiva e esse novo horizonte. Não tão novo horizonte, mas um horizonte um pouco menos caótico. Enfim, voltaremos em breve. Saudade é bom, saudade faz bem, não chorem, Zeanders. E já que estamos em clima de férias, gente, eu queria deixar uma dica de um filme horrível que eu assisti na Netflix, mas é muito didático pra gente entender sobre as questões de patrimônio e valor simbólico. É uma comédia, não é comédia, mas é um filme romantiquinho, chama-se As Cores do Amor, e aí o plot o casal improvável, obviamente, o moço é um mocinho bonzinho, só que ele é um empreendedor que quer construir um resort, reformar o hotel mais antigo da cidadezinha lá, pra transformar num resort pra atrair turista. E a galera da cidade não quer, porque todo mundo gosta daquele espaço, tem memórias afetivas ali. Só que a cidade não podia fazer nada, porque em teoria aquilo lá não era um patrimônio, não era histórico, né? E aí a mocinha, ela é bibliotecária, e ela faz uma pesquisa pra achar algum motivo pra transformar aquele hotel num ponto histórico, né? Num patrimônio. E ela consegue, gente. Você deu um spoiler. Aí Bem-vinda sem spoilers. Eu não vou dizer como, mas ela consegue. Mas enfim, o fato é um romancezinho que fala sobre a importância das memórias afetivas e das coisas simbólicas não palpáveis, dos valores que a gente atribui aos nossos bens patrimoniais. Ai, já que Mari deu uma diquinha bem bestinha, vou dar outra diquinha bem bestinha, que não é Diga. bestinha. Pois dei. Que é um dorama. Muito massa. Adorei. Eu sou dorameira, sim. Ao bonde dos Museanders Dorameires, por favor, vamos se juntar. Mas é um dorama que chama Dali Shin, Dali e and the Cocky Prince. Não sei como é Manda o português. link que eu coloco na descrição. Vamos colocar. Tá na Netflix. E é dentro de um museu. Ela é dona de um museu e é um museu particular. E aí tem uns negócios contra lucro, tem uns questionamentos aí. Tem umas coisas que eu concordo, tem outras coisas que não. E a gente pode discutir melhor sobre isso, mas é bem legal. Vou assistir, Ju. Vou assistir. É bem legal. Vamos. Eu tô assistir. triste que eu terminei ontem, já tô em tristezas. Tá de Mas é ressaca. ótimo. Ressaca de dorama. Exato. Será se cabe um episódio Museologia Mainstream 2? Ai, podemos. Vamos ver. Chegando, hein? Tá chegando. Tá chegando. Mas enfim, concluindo a minha despedida de 2022, eu tô bem feliz com esse ano estranho, caótico, muito intenso, mas no geral o saldo é positivo, assim, na balança ainda aí, e que ano que vem seja muito frutífero para todos nós, que a gente possa colher as frutinhas das coisinhas que a gente plantou, das sementinhas que a gente tem plantado, né? E é isso, assistam o Grinch e o Natal Encantado da Bela e a Fera, e até o ano que vem, Museander. O Roberto Carlos morreu? Então parece que vai ser o show do Luan Santana, um outro sertanejo no lugar dele. Viu? E a Sandy? É a Sandy, não sei, vai ser um show diferente, não vai ser do Roberto Carlos esse ano. Olha, gente, ano complicado.
quero aproveitar a dica da Mari, do primeiro filme que ela falou lá. Das Cores do Amor. E Cores do Amor. E que ela foi falando, eu lembrei de um filme que a história é um pouco parecida, mas qual que é a história? É o filme Narradores de Javé. Narradores de Javé. Já ouviram falar? Não. Tá no YouTube. No YouTube vocês conseguem lá, Narradores de Javé, tá o filme completo. É um filme brasileiro. Qual que é o enredo da história? Tem uma cidade no interior de algum estado do Nordeste, eu não lembro agora qual que é, que ela vai ser inundada por conta de uma represa. Só que os moradores não querem que essa cidade seja inundada, então, porque eles conversam com os engenheiros da obra, e os engenheiros falam, a gente só não imunda se tiver algum valor histórico. Aí, o que eles falam? Bom, a cidade é antiga, o valor histórico é que eu não falta nessa cidade. Só que é uma cidade que todo mundo é analfabeto. Uma pessoa ou outra sabe ler. E lá tinha um carteiro, que esse carteiro é uma pessoa que sabe ler e escrever muito bem. Só que um carteiro numa cidade onde quase todo mundo é analfabeto, pra que serve, né? Então, pra ele salvar o emprego dele, esse carteiro, ele vai escrever várias cartas, assim, criando histórias fantasiosas sobre as pessoas, fofocas sobre as pessoas da cidade, enviando pra esses parentes das pessoas, sabe? E o pessoal descobre, ele é expulso da cidade, só que pra salvar a cidade, pra poder escrever um documento, escrever a história da cidade, mostrar que a cidade é um patrimônio histórico, eles vão lá chamar esse cara pra poder escrever a história da cidade. E ele vai trabalhar com história oral, muito legal. É muito legal, gente. Assistam, Narradores de Javé. Tá no YouTube. Viu? Fácil. É muito legal. Uma programação inteira. Os museus para as férias, né? Programação de férias, exatamente. É isso. Então, gente, muito obrigado pela companhia de vocês, pela companhia. O Museano cresceu demais, assim, eu fico muito feliz, né, nesse ano de 2022, tanto em público quanto em conteúdo. Crescemos muito. Eu agradeço muito a Mari, agradeço muito a Ju, porque sem elas esse podcast não seria nada. Provavelmente esse podcast já teria acabado. Então, vocês aqui, esse trio aqui é o trio mágico que mantém as coisas juntas. Então, muito obrigado vocês duas. E é isso, gente. Obrigado você, ouvinte. Gente, a gente adora interagir com vocês. Então, quando a gente abrir uma caixinha de perguntas lá no Instagram, interage com a gente ama. Mandem mensagem pra gente. Quer comentar alguma coisa sobre o episódio? Manda mensagem lá no Instagram pra gente. A gente pode ler aqui no episódio também, se vocês autorizarem. A gente fica muito feliz. Então, muito obrigado mesmo por esse ano. E é isso, só tenho a agradecer. E aproveitando os agradecimentos, pra gente encerrar o episódio. Ju, muito obrigado pelo episódio. Obrigada, Gu. Vocês não estão vendo o Museu, mas eu estou chorando. Mentira. Mas subiu aqui uma coisinha de choro, porque, velho, eu acho que o Museu é um projeto tão nosso, e eu acho que o pertencimento é tão importante dentro de uma sociedade que só quer destruir a gente, dentro de um contexto político que só quer fazer com que a gente pare de fazer o que a gente gosta de fazer. Então, assim, pra mim, eu acho que a gente é resistência, assim, nosso museandinho de guerrilha, muito amor, porque a guerra, né, esse contrafluxo depende muito do amor que a gente sente pelos nossos pares, né? Então, eu sou muito agradecida também. E tô muito feliz de que não vou ver mais vocês por um tempo, porque eu tô muito cansada. Mas eu também já tô com muita saudade, eu juro por Deus. Eu amo vocês. Olha ela, morde a sopra essa menina. Beijo, Museanders. Amo vocês também, amo todos. E vamos que vamos. E é isso, Ju. Também tô emocionado aqui. Quase chorei, segurei, porque sou muito másculo, né? E é isso, Mari. Mari, muito obrigado por gravar esse episódio com a gente hoje. Eu que agradeço sempre, né? É sempre muito bom estar aqui com vocês. Apesar do cansaço, de todas as nossas trocentas mil tarefas da nossa vida, de vai lá, vai pra cá, trabalha ali, trabalha lá. E que nem a Ju falou, a gente gosta de fazer isso aqui, então é sempre quase um sopro de revitalização, assim, quando a gente conversa, né? A gente sai daqui sempre muito feliz. Então, eu sempre serei grata à nossa construção constante aqui no Museando. E só, como é que é? Uma pessoa muito querida, beijo, diz assim: foguete não dá ré. Foguete não tem ré. É isso, pessoal. Então,
fiquem aí com essa reflexão também. Sempre muito feliz e muito grata de participar e compor e correr atrás das coisas aqui do Museando. E é isso, vamos construindo, as pessoas estão conhecendo cada vez mais nosso trabalho, e é muito legal, assim, é legal quando alguém vem e reconhece, né, o nosso trabalho e fala, eu ouvi no Museando tal coisa, aí você dá uma piscadinha pra pessoa, assim, a pessoa se toca, é você! Então, enfim, é bem legal, tem essa parte das pessoas que acompanham a gente, muito, muito obrigada, os professores que acompanham a gente, que participaram de alguma maneira da nossa formação, sendo como professor de sala de aula, como referência de texto, enfim, então sempre por perto de alguma maneira, muito, muito obrigado, professores que vêm gravar com a gente também, né, todo mundo que já veio gravar, colegas, doutorandos, mestrandos, educadores, profissionais de todas as áreas, também tem o dedinho de cada um de vocês aqui na Museando, com certeza. Ninguém faz nada sozinho. Obrigada, galera. Bom, muito mais emocionado agora. Eu só tenho a agradecer, muito obrigado você, querido ouvinte, que ouviu a gente até esse finalzinho aqui, toda essa babação aqui, toda essa puxação de saco entre nós aqui. Então, muito obrigado. E é isso, o que eu tenho a dizer para encerrar esse programa e encerrar esse ano letivo, esse ano de gravações da Museando, é que o museu segue vivo e a Museando também. Muito obrigado, vão com Deus, valeu. Santos!